Glória a Deus. Estou estudando aqui, irmãos, para você que está me assistindo aí, em nome de Jesus, tá? Aqui é o Anderson, presbítero Anderson da Igreja Assembleia de Deus Ministério Betel. E para o crescimento espiritual, né, dos irmãos aí, você que está ouvindo e vai assistir esse vídeo, tá? Realmente é para crescimento. E eu vou estar lendo aqui, vou estar estudando, né? A gente vai estar meditando aqui mais profundamente aqui a lição número 5 da nossa escola dominical, tá? Que é a promessa de salvação. Vou estar lendo os tópicos e vou estar comentando aqui com você aqui, tá? Não sei que horário que você vai ouvir, se vai ser de dia ou à noite, tá? Mas eu creio que vai ser uma bênção grandiosa na sua vida, tá? Muitas vezes as pessoas não lê a Bíblia, mas não lê com a profundeza que precisa ter para fazer essa leitura, tá? Em nome de Jesus, eu já orei antes, tá, de estar gravando esse vídeo, já fiz a minha oração, tá? Porque a gente, como vai pegar na Bíblia, na palavra sagrada de Deus, a gente tem que estar orando para Deus abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, nos dar discernimento, né? Para a gente estar ouvindo a voz de Deus. E a lição é a promessa de salvação. Diz aqui o texto áureo da nossa lição. Algumas vezes eu vou estar baixando porque eu tenho tudo anotado aqui, tá? E estou lendo a revista também, amém? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. O texto áureo, ele nos dá uma profundidade muito grande nesse texto. Vou dividir eles em parte aqui para a gente estar pegando cada parte do versículo, tá? Eu lhes digo a verdade, né? Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. ênfase na autoridade de Jesus. Jesus começa com uma declaração solene, né? A expressão eu lhes digo a verdade, ou em verdade vos digo, em outras versões, né? A gente vai ver várias versões. Hoje a gente tem várias versões aí da palavra, né? Várias traduções, mas que pega o mesmo sentido da palavra. Se tiver alguma que está fora do sentido, você já pode descartar. Pode ter várias versões, mas com o mesmo sentido, não tirando a originalidade da palavra, né, o propósito da palavra. Sublime que o que ele está prestes a dizer é que de suma importância e digno de total confiança. Ele fala com autoridade divina, né? Como filho enviado pelo Pai. Ele fala com autoridade, com ousadia. A gente pega a outra parte, quem ouve a minha mensagem, aí nos traz para a gente a importância de ouvir a palavra de Cristo, né? O verbo ouvir, né? Aqui não se refere a uma audição superficial, mas a uma escuta atenta, receptiva, obediente, né? Escutar a palavra de Deus. E a própria Bíblia fala que a gente será salvo por ouvir a palavra de Deus. E aqui traz, né, uma escuta atenta, receptiva
e obediente. A palavra obediente a gente vai ouvir muitas vezes aqui na palavra de Deus. Até a lição da semana passada falou muito sobre obediência. Na verdade, ela foi, né, sobre obediência. A palavra-chave foi obediência. O que acontece hoje? Muitas pessoas desobedecendo a palavra de Deus. Muitas pessoas deixando de ouvir a palavra de Deus, fazendo vista grossa, deixando para lá, né, a palavra de Deus, não dando ênfase à palavra de Deus, e acaba passando por coisas que às vezes a pessoa para e fala assim: por que estou passando por isso? Mas a gente tem que saber qual a minha atitude. Estou sendo obediente a Deus? Não estou sendo? Estou fazendo realmente coisas, né? A minha atitude está sendo agradável a Deus, né? Vamos prosseguir aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E crê naquele que me enviou. Fé no Pai que enviou. Jesus conecta a audição da sua mensagem com a fé em Deus, né? O Pai. Não basta ouvir, é preciso crer. É preciso crer. Como eu disse, nesse mundo, muitas pessoas incrédulas, né? Além de ter muitas pessoas incrédulas, e tem apostasia, aquelas que já estão, né, no Evangelho, mas estão, cada apostasia estão esfriando, né? A fé aqui não é apenas intelectual, mas uma confiança profunda e relacional no Deus que enviou Jesus para nos salvar. Foi pago um alto preço, né? Somos chamados a uma fé ativa, né? Somos chamados a uma fé ativa, que confia plenamente no propósito e na obra de Deus através de Cristo. Tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter fé, tem que crer. Tem a vida eterna, a promessa da vida no presente. O interessante aqui que é no presente, não é no futuro. Jesus não diz a pessoa terá vida eterna no futuro, mas que tem. O tem é agora, é no presente. Vida eterna agora. Isso sugere que a vida eterna é uma realidade presente para quem ouve e crê, e não é apenas uma promessa futura. É agora. Aí eu falo para você que está escutando essa mensagem. Se está no presente e eu creio na palavra de Deus e eu sou obediente, aleluia, eu já tenho a minha fé, eu já tenho a minha vida eterna, né? Eu já tenho a minha vida eterna. A minha vida eterna já é agora. Você vai entender mais lá para frente. Você vai entender, tá? Em nome de Jesus. Jamais será condenado. Segurança de salvação. Aqui Jesus fala na absolvição definitiva da condenação eterna para aqueles que crê. Isso aqui é para aqueles que crê. Não é para aqueles que têm dúvida do Evangelho. Não é para aqueles que têm dúvida se Jesus salva, se Jesus liberta, se Jesus cura. Aleluia. Jesus cura, Jesus liberta. Aleluia. Jesus cuida da gente. Jesus nos dá força, nos dá ânimo. Glória a Deus. A primeira testemunho de que o que Jesus faz na vida de um homem é aquele que aceitou Jesus,
e a outra pessoa já vê. É um testemunho visível. Você vê tantas pessoas salvas, tantas pessoas mudadas, tantas pessoas que era de um jeito e agora é totalmente de outro jeito. É um novo ser, uma nova pessoa, uma nova personalidade. Então Jesus, ele salva, ele cura, ele transforma, ele converte. Amém? Glória a Deus. Não há mais culpa ou condenação para os que estão em Cristo. Referência em Romanos 8, versículo 1. Mas já passou da morte para a vida eterna. Transformação radical. Jesus descreve uma mudança espiritual decisiva. Quem crê já passou da morte espiritual para a vida plena em Deus. Não estamos mais sob o domínio da morte, separação de Deus, mas vivemos na luz da sua presença. Aí você lembra lá que ele fala, tem a vida eterna, tem no presente. Se eu aceitei, se eu sou obediente, se eu tenho fé nesse Jesus, eu já tenho a minha vida eterna. Aí é que fala, não há condenação mais. Aleluia. Para aqueles que crêem. Uma mudança espiritual decisiva. Amém? Verdade prática aqui nos fala. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Vamos dividir também a verdade prática em algumas partes, para a gente estar aprendendo mais aqui. A promessa da vida eterna como promessa divina. A expressão promessa destaca que a vida eterna é um dom de Deus, que Deus, fiel às suas palavras, oferece àqueles que creem em. A vida eterna, portanto, não é algo que conquistamos por mérito próprio, mas algo que Deus promete por sua graça. É a maior bênção divina, a supremacia da vida eterna. Muitas pessoas não creem na vida eterna. Muitas pessoas não creem na salvação. Aleluia. E Deus falando, e Deus mostrando sinais de pessoas curadas, pessoas sendo transformadas, convertidas, são sinais de Deus. Então, eu creio e tenho certeza que tem a vida eterna, que tem a salvação, que tem a cidade celestial. Amém? Glória a Deus. A frase sublinhada que entre todas as bênçãos que Deus concede a vida eterna é a maior. Outras bênçãos como paz, provisão, cura, são maravilhosas, mas temporais. Para todo aquele que crê, universalidade da promessa, condicionada pela fé. A vida eterna é oferecida a todos, mas há uma condição. Há uma condição. Qual? Crer. Só para aqueles que crê. Temos que mudar o nosso raciocínio, temos que mudar a nossa mente. Temos que realmente se entregar a Cristo com verdade. Isso reflete a justiça e a graça de Deus. Ele oferece a bênção a todos, mas é pela fé em Cristo que podemos recebê-la. A fé que envolve mais do que um assentimento intelectual.
é uma confiança total na pessoa e na obra de Jesus. A última parte. Em Jesus Cristo, como o único caminho para a vida eterna. É o único caminho, não há outro. Não há atalho. Pessoas perdem tempo procurando atalho. Pessoas perdem muito tempo procurando atalho. O foco aqui é a vida eterna. Só pode ser recebida através de Jesus. Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Vou deixar uma referência para você. 1 Timóteo 2,5. Aquele que conquistou a vida eterna para nós por meio de sua morte e ressurreição. Não há outro caminho para essa bênção eterna. Essa salvação minha e sua, essa redenção de pecados, teve um alto preço, o preço de sangue. Foi derramado todo o sangue de Jesus Cristo, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então teve um alto preço. Glória a Deus. Vamos entrar aqui na introdução. A leitura bíblica em classe está em João 3, 14, 21. Peço a você que faça essa leitura, tá? Se você estiver acompanhando o vídeo, você pausa o vídeo, faça a leitura e depois continue assistindo. Nosso objetivo aqui é explicar biblicamente a promessa da salvação, mostrar a natureza da promessa da salvação, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Tópico 1 aqui. Promessa da salvação. Aqui na introdução, vamos fazer um adentro aqui. A Bíblia diz em Efésios 2, 1, 3: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. O que temos adiante de nós é uma descrição dos seres humanos caídos e das sociedades humanas caídas em todos os lugares. Essa é a condição universal dos seres humanos sem Deus. E se você parar para olhar, para observar o nosso derredor, a humanidade está desse jeito. Está sobre um cabresco, com os olhos vendados, ouvidos tampados, fazendo tudo aquilo que o inimigo quer. E as pessoas acham que essa é a liberdade. E não é. A verdade é que elas estão sendo escravas. E sendo escravas, elas estão indo direto para o abismo, sem perceber.
nós estávamos mortos. A morte a que Paulo se refere não é uma metáfora, e sim a descrição exata do estado em que se encontram todas as pessoas que não estão em Cristo. Mas como podemos dizer que estão mortos os atletas tão cheios de vigor, ou o professor universitário tão inteligente, ou mesmo o artista que possui uma personalidade tão deslumbrante? Isso acontece porque a morte a que Paulo está se referindo não mantém relação nem com o vigor físico, nem com a inteligência, nem com a personalidade de pessoas. Ela tem a ver com a condição espiritual das pessoas diante de Deus. Nessa condição, os seres humanos, conforme Efésios 4, 17, 18, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Acho que são donos de si. Têm obscurecido o entendimento. Não tem uma mente aberta, não tem um conhecimento da verdade. São alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações. Tem uma resistência à palavra de Deus. Tem uma resistência às coisas divinas. Tem uma resistência aos acontecimentos divinos. Fala que é coincidência, e não é coincidência, são sinais. Pessoas são curadas, fala que foi por acaso. É Deus agindo. Tornam-se insensíveis. Quantas pessoas estão insensíveis? Quantas pessoas se explodem? Entregam-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É Deus. Nessa condição, apesar de estarem vivos, estão realmente mortos. Aí na parte 2, nós éramos escravos. Nesse texto, Paulo diz que, apesar de uma aparente liberdade, os seres humanos são realmente escravos do mundo, do diabo, da carne. Como é que tá? Quando fala carne, a gente vê que tudo nesse mundo dá ênfase à carne, ou seja, ao desejo sexual, né? A carne. Pessoas não se respeitam mais. Pessoas falam palavrões, palavras torpes, né? Pessoas não têm um respeito com as pessoas, com a mulher, né? Não tem esse respeito e vice-versa. Cada dia está mais escrachado. Do mundo, Paulo usa a expressão curso deste mundo. Mas essa expressão ela descreve um rio caudaloso que vai arrastando as pessoas. Apesar de as pessoas terem bastante liberdade, elas estão sendo arrastadas e não estão percebendo. O interessante é que elas não percebem que estão sendo arrastadas. É igual quando você vai na praia, você fica ali, a onda do mar vem, sorrateira, tira areia debaixo dos seus pés, sem você ver, e te afunda. E no mesmo tempo que ela te afunda, ela te leva para mais perto dele, ou seja, você vai mais para dentro do mar. E cada onda que vem, que você acha assim, que bom, que água fresca,
ela vem e na volta ela tira mais um pouco de areia dos seus pés. Você afunda mais. E você vai sendo mais arrastado para dentro dele. É assim que essa falsa liberdade, assim que esse mundo está fazendo com você. O sentido ético, o termo descreve a humanidade alienada da vida de Deus, pecaminosa, sob o severo juízo de Deus e precisando de salvação. Precisando de salvação. Aleluia. Até sublinhar aqui. Precisando de salvação. Quem precisa de salvação? Toda a humanidade. Todos nós, seres humanos, criados por Deus. Todos nós precisamos dessa salvação. Precisamos acordar agora. A oportunidade que Deus nos dá é essa. Agora, na graça dele. Está em Apocalipse 2, se não me engano 20, depois os irmãos pesquisa, onde fala: ainda vos dou a oportunidade de se arrepender. É no tempo agora da graça. Do diabo, aqui chamado de príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Está lá em João 8:44, se você quiser verificar. Seu controle se manifesta sobre os centros políticos e financeiros e sobre os centros culturais. Praticamente tudo que é produzido, culturalmente falando. Todas as suas decisões políticas e financeiras deste mundo estão envoltas, na maioria das vezes, em grossas mentiras, em outras vezes em mentiras sutis. Mas é tudo sempre mentira. Quem fala mentira é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Porque a palavra fala que nós devemos falar a verdade, praticar a verdade. E aqui fala que ele é o pai da mentira. Da carne, Paulo diz segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quantas pessoas têm os pensamentos maldosos? Nossa condição de seres humanos caídos e possuidores de uma natureza pecaminosa representa realmente uma enorme escravidão. Às vezes a pessoa fala: eu tenho liberdade, mas na verdade é escravo. Nós estávamos condenados. Não estamos somente mortos e escravizados, mas estávamos também sob uma terrível condenação de Deus. Literalmente, Paulo diz que éramos filhos da ira. A ira acerca da qual Paulo se refere é a santa ira de Deus, que se manifesta contra toda impiedade e perversão. Pesquisa lá em Romanos 1, capítulo 18 ao 32. Vamos estar lendo aqui para você. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que é de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos insensíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente
se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É Deus. Você dá sequência para o vídeo não ficar muito longo, mas lê o que Deus está falando com você. Bem? Portanto, a condição do homem sem Deus é morte, escravidão e condenação. Essa é a condição daqueles que não têm Deus. É morte, escravidão e condenação. Tópico 1. A promessa da salvação. Subtópico. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em Números 21, 4, 19, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, e teria a maldição removida da sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Referência a João 3, 14, 15. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. João 3,16. Essa preciosa promessa traz duas realidades. A primeira, a de quem crê não será condenado. João 3,18. E a segunda, a de que quem não crê já está condenado. Então, aquele que não crê na palavra de Deus, ele não vai ser condenado, não. Ele já está condenado. Assim diz a palavra de Deus. Logo, a salvação é uma maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Glória a Deus. Olhando para a salvação como um presente de Deus, uma das muitas causas de ser tão maravilhosas, nós vamos detalhar aqui. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado, o pecado tem um preço, e um preço alto, que é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. O apóstolo resume a questão em 3 contrastes nítidos. 2 senhores, o pecado e Deus. 2 sistemas, salário e dom. 2 resultados, morte e vida eterna. Salário é aquilo
Salário é aquilo que merecemos por aquilo que fazemos. O pecado merece a morte. Ela é seu justo salário. A palavra grega charisma é usada para definir uma dádiva da graça de Deus. A vida eterna não é um prêmio que conquistamos, mas uma dádiva divina, inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. A vida eterna é gratuita, a morte é merecida. O segundo texto bíblico está em Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. É o dom de Deus, ou seja, o dom de Deus, que não é algo adquirido por nós próprios, nossos próprios esforços, né? Mas que é livremente recebido em Romanos 5, capítulo 5, versículo 15 e 17. Deus é o doador e nós somos vou virar aqui, anotei aqui para os irmãos, receptores do dom gratuito da salvação. Paulo acrescentou duas negações que se equilibram. A primeira é: e isto não vem de vós, é dom de Deus, né? E a segunda: não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Portanto, enfatizando que recebemos esse presente de Deus mediante a fé, Jesus Cristo, seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O segundo tópico, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego sotéria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Glória a Deus. Amém? Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. É importante destacar aqui que salvação não é a mesma coisa que filiação a uma dominação religiosa. Este é um pensamento popular muito comum. Muitas pessoas pensam que ser salvo significa pertencer a uma igreja. Porém, é perfeitamente possível que uma pessoa seja membro de uma denominação religiosa por muitos anos e não tenha um relacionamento com Jesus baseado na graça. É o momento da gente acordar. Estou na igreja, não é somente eu chegar na igreja, sentar no banco, assistir o culto, com o coração fechado, mente fechada, cauterizada, olhos vendados, ouvidos tapados. Está lá só de corpo presente. É igual como fala aqui a lição. Vou ficar 20, 30 anos lá, e quando chegar o juízo final, quando vir o juiz,
eu vou ser condenado, porque não abri meu coração, não fui um cristão verdadeiro, não ouvi a palavra de Deus, não criei em Jesus. Salvação não é a mesma coisa que prosperidade material. Quantos buscam uma prosperidade material? Quantos quer carro, quer casa, quer dinheiro, quer ostentar? Isso tudo vai ficar aqui. Eu preciso do básico para mim viver bem, manter a minha casa, conseguir manter a minha família, comer bem, vestir bem. Preciso de carro? Sim, preciso de um carro para a igreja, voltar, um passeio com a família. Preciso de dinheiro? Sim, preciso de dinheiro para comer, para vestir, para ir ao médico, comprar um remédio, fazer uma consulta. Nós precisamos. Os médicos são bênção de Deus. Os médicos são abençoados. Aleluia. Então eu preciso de dinheiro, preciso de bens materiais. Mas a minha prosperidade não está em bens materiais. Minha prosperidade está em Jesus, está na minha salvação, está na minha vida eterna. Isso tudo vai ficar aqui. Até meu corpo vai ficar aqui. As pessoas falam, minha roupa vai ficar aqui. Não, o corpo também vai ficar aqui. As denominações adeptas da chamada teologia da prosperidade. Hoje em dia tem tantas teologias, né? Agora tem teologia para tudo. Virou uma febre teologia. Teologia é boa quando a gente faz a teologia bíblica, teologia da palavra. Essa que é a teologia que você tem que aplicar. Mas hoje tem várias teologias. Tem que abrir o olho, tem que ver qual teologia que é verdade. Tem a teologia aqui que eu estou falando da prosperidade. Fala tanto sobre a prosperidade financeira que se esquecem de anunciar o perdão de pecados e da salvação em Cristo. Assim acabam transmitindo a falsa noção que Jesus morreu na cruz para nos dar boa saúde, um bom carro, uma boa casa e para salvar nosso negócio. A mensagem da cruz fica totalmente perdida em meio às questões materiais. Jesus não morreu para nos dar bênçãos materiais, e sim para nos trazer a salvação. É certo que Deus nos abençoa financeiramente e materialmente, dando-nos o suficiente para a nossa peregrinação neste mundo, mas o cerne das boas novas não é um carro possante, mas a salvação eterna. Tantas pessoas quer. E nesse quer, acaba esquecendo de Jesus. As coisas materiais vai sufocando, vai tampando ele, cercando ele. Ele acaba perdendo o foco, que é Jesus Cristo. Amém? Terceiro ponto, o Salvador. A leitura diz: a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e, por isso, precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3:16, 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Jesus salva. Mas quem é Jesus? Você conhece Jesus? Faça uma folha, escreva o nome de Jesus no centro, um papel sulfite, um A4, né? Coloca lá Jesus e fala. E ali você escreve